Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o terremoto que aconteceu em Kamchatka, lá na Rússia, né? Aconteceu um grande terremoto bem lá no leste da Rússia, numa península perto do Alasca, lá. Essa península aqui, ó, dá para ver melhor nesse mapa aqui, ó, realmente bem lá no leste da Rússia, perto do Alasca, perto do Japão, perto do Havaí. Um terremoto muito grande que causou um tsunami. Tá? O tsunami foi muito forte na Rússia. Aliás, esse terremoto todo foi um dos 10 maiores terremotos registrados na história. Tá? É um terremoto muito grande. Na Rússia, o tsunami foi muito forte aqui nessa península de Kamchatka. Agora, no Japão, ele já chegou um pouco mais fraco. No Havaí, chegou a ter algum alagamento, mas não teve nada mais sério. Ainda se espera que talvez haja alagamento aqui na costa dos Estados Unidos, da Califórnia, e talvez coisas aqui, até na América do Sul, mas não se prevê grandes tsunamis por aqui não. Tá? O efeito maior foi mesmo na Rússia, né? Vamos falar sobre esses assuntos, né? Parece que teve cidades devastadas ali na península, só que tem um risco ainda maior nessa história, que é naquela região ali que fica a base russa de submarinos nucleares, tá? A principal base russa de submarinos nucleares da frota russa do Pacífico fica nessa região e foi fortemente atingida. A gente não tem imagens para saber o dano que foi causado nesse local, mas a sugestão é que foi um dano bastante severo e isso pode, é lógico, causar problemas nucleares, causar vazamento de radiação nuclear, né? Vamos falar sobre esses assuntos. Essa notícia foi sugerida por Marina Silva Veio de Marte, Carmen Lúcia Sopra Tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa região de Kamchatka é bem lá no leste da Rússia, mesmo perto do Alasca já, uma península grande aqui, e é uma área geológica bastante ativa, né? Em 1952 já teve um grande terremoto nessa área também, então é uma área que costuma ter esses terremotos mesmo por ali, mas não deixa de ser uma coisa devastadora, né? Depois do terremoto por aqui foram emitidos alertas. Esse site aqui é o site americano de tsunamis, tá? Foi emitido alerta de tsunami para essas ilhas aqui do Havaí, para a costa oeste americana e para o Havaí, mas no Havaí já chegou, o tsunami no Havaí chegou a alagar alguma coisa, mas não foi nada muito sério, o pessoal ficou chateado, ficou apavorado, né? Aqui na América do Sul também teve alguns alertas, mas não teve nada muito sério por aqui, né? O mais sério foi mesmo na Rússia, e a maior preocupação são os submarinos nucleares, o que pode ter de material nuclear perdido nessa história toda aqui, né? Bom, então tá aqui, ó. Originalmente eles classificaram como um terremoto de magnitude 8.7, que atingiu a região de Petropavlovsk-Kamchatsky, que é a região, essa península que tem ali, e depois esse número foi revisado para 8.8, então o número atual é 8.8 que eles estão dizendo, né? Aqui você vê o momento em que as ondas atingiram essa cidadezinha aqui, isso aqui parece uma indústria pesqueira, que tem um vilarejozinho, o pessoal fugiu para a montanha, né? Subiu para a montanha. Dá para ver aqui, ó, as casas destruídas aqui, ó. Isso aqui era casa, isso aqui era, aqui, ó, isso aqui era vilarejo, tá? Foi totalmente destruído aqui. Os prédios aqui da indústria pesqueira também estão alagados, né? Também sofreram. Dá para ver aqui que tem várias estruturas aqui atrás, ó. Isso aqui são coisas portuárias aqui na Rússia. O pior aqui, ó. Aqui, ó, isso alagou todas as estruturas no vilarejo de Severo Kurilsky. Aqui, ó, momento em que chegou a onda lá na Rússia. Então dá para ver aqui, ó, mais imagens dessa mesma região, tá vendo? Dá para ver que aqui, ó, que chegou o tsunami alagando tudo, carregando tudo. A devastação realmente é muito grande, né? Aqui, ó, entrou muito para dentro aqui, ó. Isso aqui são as Ilhas Kuril, né? Que é ali perto também, ali perto entre a Rússia e o Japão, né? Aqui, ó, os russos, foi dito para eles que não precisavam evacuar porque o tsunami seria apenas 30 centímetros no total. No final das contas, eles foram atingidos com ondas de 3 metros ali na região de Kamchatka, né? Então, esse daqui foi o problema. Olha a devastação que aconteceu aqui nessa região aqui, justamente nessa parte desse complexo portuário ali, né? Alagou tudo, quebrou tudo, as casas que tinham aqui, os vilarejos que tinham aqui foram totalmente destruídos, ficou tudo debaixo d'água. De novo, incompetência do governo russo de falar que não, que vai ser um negócio pequenininho, só 30 centímetros de tsunami, e acabou sendo um tsunami enorme ali, alagando muita coisa mesmo, destruindo muita coisa na cidade. Realmente a imagem é assustadora aqui, né?
Aqui algumas imagens depois da devastação, dá para ver a região toda destruída aqui, ó, várias imagens de devastação aqui. E os locais aqui onde eram, que era o porto que foi devastado, né? Aqui mais imagens também, ou seja, no final das contas, muita destruição ali na Rússia. A Rússia foi fortemente atingida, né? Um tsunami e o terremoto mais forte em 70 anos atingiu Kamchatka e Sakhalin, que é ali na região, né? E foram 3 ondas de tsunami. A primeira mais fraca, talvez essa que o pessoal achou que foi só 30 centímetros. Depois vieram mais 2 ondas de tsunami muito mais fortes. Tem algumas imagens aqui também da destruição causada. Dá para ver aqui a casa das pessoas destruída. Aqui teve casa destruída. O pessoal agora está fazendo o resgate das pessoas ali. A gente não tem ainda informação sobre mortos e feridos. A gente sabe que teve 300 pessoas que precisaram ser desabrigadas, né? Se tem uma coisa que você pode dizer que é menos pior nesse caso, é que essa região é uma região remota, então tem pouca gente morando ali, então não teve um impacto tão grande, né? Mas é lógico, o tsunami, quando acontece, ele vai em todas as direções. Então também acionou o alerta de tsunami no Pacífico, evacuações no Japão e no Havaí, né? Então no Japão, os barcos pesqueiros todos saíram dos portos lá do Japão, principalmente Hokkaido, que é aquela ilha mais no norte do Japão, né? E aqui mostra o pessoal fazendo a evacuação das pessoas para lugares mais altos e coisa e tal. E de fato teve algum alagamento no Japão, tá? Uma coisa que chamou atenção foi as baleias perdidas, né? Porque diz que com o terremoto gera tanta onda de som que as baleias ficam desorientadas, né? E acabaram muitas encalhadas no Japão, muito triste isso. E que eles estão colocando aqui, ó, tá vendo as baleias aqui encalhadas no Japão, em várias áreas aqui da costa do Japão. Mas já passou o tsunami no Japão e parece que teve até algum alagamento em alguns lugares, mas não teve nada muito sério, não chegou a fazer uma tragédia muito grande nisso daqui, né? Todo mundo lembra que em 2011 teve um terremoto e tsunami no Japão que foi muito forte e causou inclusive o desastre nuclear de Fukushima, né? Um desastre que preocupou o mundo inteiro, matou muita gente, teve uma tragédia enorme ali no Japão por conta de tsunami. Mas dessa vez o tsunami não foi tão forte no Japão, né? Aqui mostra a área das Ilhas Kuril, que ficam justamente entre o Japão e a Rússia. Inclusive são áreas disputadas, tá? A Rússia controla essas ilhas, mas o Japão reclama soberania sobre elas. E isso foi alvo até de uma guerra entre Japão e Rússia em 1900 e alguma coisa, antes da Revolução comunista na Rússia. E adivinha, a Rússia perdeu essa guerra também, tá? Mas de qualquer forma, essas ilhas Kuril e em Hokkaido não teve grandes problemas por ali não. Teve algum alagamento em algum lugar, mas nada muito significativo, né? Aqui mais uma visão do tsunami chegando no Japão, tá vendo? Dá para ver aqui, essas estruturas aqui são estruturas justamente que eles fazem para evitar caso de tsunami. Então você vê que chegou o tsunami, mas não foi muito sério no Japão, felizmente, né? O Trump alertou que, devido ao tsunami lá no Pacífico, que era para aqueles vivendo no Havaí e no Alasca, para procurarem, se informarem pelo site Tsunami.gov.br, que é esse site aqui que dá os alertas em tempo real, né? E botou o pessoal da Califórnia em aviso, só aviso. A Califórnia ia ser pouca chance de ter alguma coisa ali, mas o pessoal fica de sobreaviso para caso acontecesse alguma coisa, né? Aí aqui a água chegou a receder no Havaí, né? Chegou a sair, né? Isso é típico de tsunami. Antes do tsunami, a água sai. Como antes de uma grande onda na praia, você vê isso, a água saindo assim, depois vem a onda muito maior, né? E o pessoal alertando o pessoal para não ficar brincando com isso, gerou um certo pânico no Havaí, né? O pessoal queria sair aqui das áreas, das praias mais afetadas, e aí, essa área aqui é a área mais alta, né? O pessoal queria ir para as áreas mais altas. Então o pessoal que está nessa cidadezinha aqui queria ir para essa região mais alta aqui para evitar os problemas, né? E vê que tem várias cidades aqui, a única rota que eles tinham é essa rota aqui para dar essa volta inteira, ou então uma estrada que passa pela propriedade da Oprah Winfrey, né? Que é uma apresentadora de televisão famosa lá nos Estados Unidos. Ela tem uma grande fazenda aqui no Havaí, né? Rica pra caramba, tem muito dinheiro. Comprou uma grande fazenda aqui e tem essa estradinha aqui que passa por aqui, e a estrada estava fechada porque passava pela propriedade dela, né? Aí teve vários engarrafamentos lá no Havaí, o pessoal pedindo para ela abrir a estrada e coisa e tal. Abre a estrada, que a estrada está fechada, né? Finalmente abriu a estrada, né? Foi uma coisa positiva porque está tudo engarrafado.
mas felizmente depois que abriu a estrada dela melhorou a situação, o pessoal conseguiu chegar no lugar mais alto. E no Havaí de fato teve algum tsunami, entrou água, aqui dá para você ver que tem água que alagou o negócio, coisa e tal. A gente não tem informações de muitos prejuízos, nem de mortos e feridos, porque teve o alerta com antecedência, as pessoas saíram, se prepararam para o alagamento, mas foi um dos maiores tsunamis a atingir o Havaí esse alerta, né? E um detalhe, neste momento o Havaí está passando por um furacão também, né? O furacão de categoria 3 está passando no Havaí ao mesmo tempo, né? Então esse alagamento aqui também é por conta da tempestade ali no Havaí, né? Mas, de novo, não teve grandes prejuízos no Havaí, né? Os avisos na costa leste falam justamente sobre o ponto que ia atingir a costa leste, que seria durante a madrugada de ontem para hoje, mas não teve nada lá significativo. Né? E teve alerta também na América do Sul, o pessoal aqui na Colômbia reclamando, né? Teve alerta de tsunami no Equador e teve alerta de tsunami no Chile. E a costa colombiana, que fica no meio, não vai ter nenhum alerta de tsunami não, né? Mas teve alerta de tsunami na costa colombiana também, mas não teve nada sério, né? Não chegou muito sério por aqui não, né? O pessoal chegou a mostrar essa imagem aqui, ó, da água recedendo, né, da água saindo da praia no Equador, mas isso aqui, de qualquer forma, no final das contas, não foi um tsunami tão grande assim quando chegou, né? O terremoto ali em Kamchatka Krai, né, em Petropavlovsk, né, foi classificado como 8.8. Então ele é o 6º maior terremoto registrado em toda a história. Mas ele perde para um terremoto que aconteceu na mesma região aqui, ó, Kamchatka Krai, em 1952, que foi número 9, né? No Japão de 2011 foi aqui o número 4, e o maior de todos registrado foi no Chile em 1960. Repara que são os mesmos lugares, né? Então aqui, ó, teve um outro no Chile também, no mesmo lugar, Biobío, aqui em 2010. Kamchatka e Petropavlovsk é a mesma região ali da Rússia, tá? Mas de qualquer forma, um dos maiores terremotos que aconteceu na história registrada, né? E aí que tem o grande problema, né? O grande problema nessa história é que justamente tem a base russa naval estratégica de Rybak, é justamente aqui, ó, no lugar que teve o terremoto. Então o terremoto teve aqui, essa base aqui é uma base da Marinha Russa, onde ficam os submarinos russos, né? Você vê, por exemplo, eu tenho que tirar a minha cara daqui. Você vê, por exemplo, aqui, ó, neste momento havia nesse ponto aqui, ó, 2 submarinos com os mísseis de torpedo abertos, talvez em manutenção e coisa e tal. Ou seja, esse tsunami pode ter causado danos sérios ali na base. E a preocupação é que tem vários submarinos russos aqui, toda a frota russa do Pacífico fica nessa região, né? E como tem submarinos nucleares por aqui também, o risco de um dano nuclear você não pode descartar. É bem aqui, ó, essa base fica nessa baíazinha que está aqui, bem na cara da situação, né? O tremor durou 7 minutos, segundo o pessoal reportou ali naquela região, né? O pessoal botando aqui, isso aqui são imagens do terremoto ali na região, e justamente aqui é onde fica a base de submarinos. Você vê que eles colocaram aqui, ela é bem protegida, tem a entrada da baía aqui, ela fica neste ponto de cá. Ainda assim, né, a gente não sabe qual foi a gravidade do que foi atingido por ali, né? O Trent-Telenko também fala aqui, ó, Petropavlovsk é uma base nuclear soviética de submarinos, né? E a tsunami, o dano do tsunami vai ser bem interessante. Esse terremoto pode causar aqui, né? Então você vê, tem aqui Petropavlovsk, que é o nome dessa cidadezinha aqui, que foi fortemente atingida, e aqui você tem a base naval que fica desse lado de cá, e que tem um monte de piers aqui com submarinos e coisa e tal, né? É um lugar bem protegido, mas a chance de ter sido destruído é significativo, né? Ainda tem um local de lançamento de mísseis que fica aqui, ó, também nessa região aqui, nesse ponto aqui, fica esse local de lançamento de mísseis aqui, russos, né? Então não se sabe o que pode ter sido atingido por esse terremoto e esse tsunami. O terremoto foi sentido aqui em Petropavlovsk. Então se foi sentido aqui, foi sentido na base também. É lógico, a gente não tem imagens ainda da base nuclear para saber o quanto que isso foi e quanto que isso causou de dano, mas como diz aqui o Trent-Telenko, a ideia de que não teve nenhum dano nisso daqui é errado. Certamente teve dano. A gente não sabe qual foi o dano que foi causado, né? E a preocupação de todo mundo, evidentemente, são danos nucleares. Esperamos que não tenha acontecido nada sério, né?
E, bom, eu não vou desejar sorte aos russos nessa daí, porque isso daí é karma, né? Os russos estão pagando pelo absurdo que fizeram lá na Ucrânia. Então, é o karma divino chegando para eles aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final.